Olá, gente bonita e organizada do Ministério da Criança, tudo bem? Se você é novo por aqui, meu nome é Tatiane Morato e esse é o Frescuras da Tati. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveite que você está chegando por aqui, se inscreva no canal, também ative as notificações, assim você recebe em primeira mão quando um vídeo for publicado. Claro que eu também conto com a ajuda de vocês para curtir esse vídeo e também compartilhar. Sempre quero saber a opinião de vocês, então deixe aqui nos comentários. Toda sexta-feira nós temos um encontro marcado por aqui e a gente sempre conversa, sempre dou dicas, ideias para as professoras, coordenadoras, mas a equipe do Ministério da Criança é muito maior do que isso. E hoje eu quero falar de uma pessoa muito importante para que esse trabalho na igreja funcione. É o ancião do Ministério da Criança. E hoje eu convidei para estar aqui com a gente, dividindo as suas experiências como ancião do Ministério, o David Oliveira. Além de ter sido meu ancião por alguns anos aqui em São Paulo, quando eu era coordenadora do Ministério, também é um grande amigo. Eu pedi para o David que dividisse conosco as suas alegrias, dificuldades em ser ancião do Ministério da Criança. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, não é para qualquer um seguir essa galera, não. Quem é do Ministério da Criança geralmente é ligado no 350. Quero aproveitar esse vídeo para deixar também o meu grande abraço, minha grande admiração para o Emerson, que foi meu primeiro ancião no Ministério da Criança e sempre continuou ali ajudando a gente mesmo nos bastidores. David, então é com você. Olá, sou David Oliveira, ancião da Igreja Adventista de Jardim Campo de Fora, da Associação Paulista Sul, aqui da UCB. Tenho o privilégio de estar nesse departamento já tem quase 7 anos, eu acho, mais ou menos por aí, e ter vivido muita coisa boa no Ministério da Criança. Espero que esse vídeo realmente te ajude a entender um pouco mais do Ministério e a entender qual que é o papel do ancianato e como o ancianato pode ajudar a esse departamento crescer cada vez mais e ser uma bênção para Deus. Como é ser ancião do Ministério da Criança? Olha, é um desafio, mas é uma delícia também. É um desafio porque é um ministério que movimenta muita coisa na igreja. São muitas crianças com muitas atividades. Então você tem ali ao longo do sábado várias escolas sabatinas acontecendo. Para que essas escolas sabatinas aconteçam da forma que tem que acontecer, os professores têm que dedicar muito tempo durante a semana para preparar tudo, para que tudo dê certo. E nesse momento de preparação, muitas vezes o ancião é acionado, né? Então, tem uma ideia de fazer um brinde, de fazer um programa, de interagir dentro de um outro departamento. Tudo isso impacta também a vida do ancião, que está ali para servir, que está ali para ajudar e fazer as coisas darem certo. Então é um desafio porque é um departamento muito dinâmico, nunca para, sempre tem coisa acontecendo, sempre tem coisa acontecendo. Por outro lado, é muito bom justamente por isso, porque a cada nova oportunidade você vê novos resultados, o brilho no olhar de uma criança, o pai feliz porque a criança aprendeu um verso, a criança ela poderia chegar em casa falando tantas coisas, mas ela decorou um verso bíblico, ela decorou uma musiquinha bíblica, ela conta a história, Então, essa parte não tem preço. Então, é um desafio por um lado? Mas é uma realização pelo outro. O que é mais difícil, talvez, são as demais pessoas entenderem o real valor do Ministério da Criança. O Ministério da Criança não é uma ocupação para a criança enquanto adulto tem o seu momento de comunhão com Deus. Não é isso. Não é. O grande esforço dos professores, auxiliares, toda a equipe do Ministério da Criança é criar meios de envolver a criança através da graça e amor de Deus. Então, talvez, o principal desafio é mostrar para todos quão missional é o Ministério da Criança. Ele está lá para cumprir a missão de Deus, tal qual os demais departamentos. Mas este depende de uma linguagem específica, de elementos lúdicos específicos, de uma dedicação enorme, porque a criança, diferente de um adulto, não está pronta para absorver tudo.
Então precisa de uma ginástica muito grande por parte dos professores, coordenadores e auxiliares para envolver a criança. E é sempre bom lembrar que essas crianças que hoje ocupam as salinhas pequenininhas e tal, elas vão ter uma experiência com Deus, com Jesus, que vai perdurar a vida toda. A experiência restante da vida dela depende desse momento de comunhão dela com Deus. Então, o principal desafio é que toda a igreja entenda o real valor do ministério da criança e, mais do que entenda, apoie. Sendo pai, então apoie como pai. Sendo tio, apoie como um tio. Sendo um voluntário, melhor ainda, apoie como voluntário. Quer ser pai, tio e voluntário? Aí é a soma perfeita. Bem-vindo ao Ministério da Criança. Certamente você poderá ser útil dentro desse ministério. A importância do Ministério da Criança na igreja. Olha, pessoal, a gente poderia gastar uma tarde toda falando da importância do Ministério da Criança na igreja. São muitas. Veja, além de ser a preparação da criança, é ali a sementinha que a gente planta no coração dessa criança para ela aprender a amar a Deus, para ela aprender a servir a Deus. E é justamente isso que se faz na igreja, é ir lá louvar, engrandecer o nome de Deus, e nós estamos plantando isso enquanto ela é criança. E os líderes que teremos nessa igreja serão o reflexo daquilo que nós desenvolvemos com elas, né? Mas mais do que isso, eu diria que o Ministério da Criança, ele pode ser um dos ministérios onde você mais batiza pessoas. E eu não estou falando só de crianças, estou dizendo que mais batiza pessoas. Porque a igreja é aberta ao público. Um não adventista pode ir pela primeira vez lá e deixa o seu filho na classe do Ministério da Criança, nos primários, no jardim, no juvenis, enfim. E esta experiência que esta criança vai ter, essa criança não adventista, vai ter nessa salinha, pode fazer com que uma família inteira retorne à igreja. E se essa família inteira retornar à igreja e ela se sentir amparada e essa criança encontrar um lar dentro da escola sabatina, dentro do ambiente da igreja, preparado para uma criança, então nós podemos ter não só a vida de uma criança transformada, mas a vida de uma criança e de toda uma família. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando tem programação do Ministério da Criança na igreja, pode até ser num domingo, numa quarta-feira, mas nós vamos ter representatividade na igreja. Porque para as crianças participarem, os pais precisam ir. Quando os pais vão, às vezes vem um tio, vem um outro, porque a criança vai falar um versinho, a criança vai fazer uma peça. Então, olha, o Ministério da Criança ele é o oxigênio da igreja. É onde tudo pode acontecer. É onde nós temos a oportunidade de ver crianças, adolescentes se revelando na igreja de forma positiva. É uma construção que não para nunca, mas é um alicerce forte que fortalece a própria igreja. Essa pergunta é boa. Qual que é a participação do Ministério da Criança no projeto missionário mais efetivo? Olha, são muitas frentes, tá? Muitas frentes. Como eu disse, por mais simples que seja a participação de uma visita numa escola sabatina, ali pode ser um ponto missionário, com certeza. Mas eu diria que aonde é mais envolvente, aonde é mais dedicado, aonde é mais vibrante para um projeto missionário é a Escola Cristã de Férias. Ali, a criança está dedicada uma manhã inteira ou uma tarde inteira, durante toda uma semana, dentro da igreja. Ela está ali com uma esponjinha, absorvendo muita coisa. Ela está criando novas amizades, ela está criando novos valores, ela está aprendendo coisas que talvez ela não teria aprendizado em lugar nenhum. Aquela coisa simples de ensinar a plantar uma sementinha, a sentir o sabor e o aroma de coisas que não são do dia a dia dela, a preparar algo, fazer algo manual, que talvez ela não teria esse acompanhamento em lugar nenhum, alguém ensinar a pintar, alguém ajudar numa atividade física também, só que uma atividade física de forma saudável, de forma alegre, junto com outras crianças. E normalmente, por mais que tenha ali às vezes algumas igrejas uma taxa de inscrição na Escola Cristã de Férias, mas com certeza essa taxa de inscrição não paga nem de perto todo o custo que se tem numa Escola Cristã de Férias. Então, o pai, especialmente o não adventista, mas também o adventista, ele percebe uma atenção que talvez nem dentro de casa aquela criança estava tendo. É uma dedicação tão grande que não tem jeito.
essa atmosfera acaba ganhando o pai, ganha os filhos, ganha a mãe, ganha a família. Então não há projeto missionário mais forte no Ministério da Criança do que a Escola Cristã de Férias. Mas é aquilo também, quem vai planejar a Escola Cristã de Férias tem que planejar pensando que isso é um projeto missionário, que não é uma ocupação. Ele tem que ter um propósito desde o planejamento, durante o acontecimento e depois do acontecimento também. Tudo tem que ser planejado pensando em salvar vidas. Se assim for, com certeza esse será o maior projeto missionário do departamento do Ministério da Criança. Como o ancião pode ajudar? Olha, dá para ajudar em bastante coisa. Desde o início de tudo, orando, clamando a Deus para que conceda sabedoria tanto ao coordenador, ao líder, como para toda a equipe. Não só isso, efetivamente estando presente, entendendo qual que é a agenda, qual que é o propósito, aconselhando também qual que é o objetivo do Ministério da Criança. De repente, o líder tem claramente qual é o objetivo, mas talvez não tenha a preparação para saber os meios a chegar naquele objetivo. Então, o papel do ancião é contribuir, enxergando qual é a meta do departamento, como nós podemos fazer para chegar. O papel do ancião nunca será o de tomar o lugar do líder, nunca, de forma alguma. O papel do ancião é sempre apoiar o líder, seguindo, é claro, a filosofia da igreja, a dinâmica da igreja, respeitando os outros departamentos, os outros líderes, valorizando e trabalhando junto com os outros departamentos e os outros líderes. O papel do ancião é ser um apoio, é ser um braço forte para que o líder, o coordenador, possa trabalhar tranquilo e, inclusive, fazer frente com a administração da igreja. Por mais que tenha a comissão da igreja, que o líder, o coordenador pode ir lá e defender o seu ponto de vista, explicar, mas mais do que isso, o ancião também participa de outras comissões administrativas, junto com os demais anciãos, junto com o pastor, tesoureiro, secretário, e ali é um momento também de defender o que está acontecendo no ministério, pedir ajuda quando necessário, pedir oração quando necessário e unir forças quando necessário para que os programas possam acontecer, para que as crianças se sintam valorizadas ali, para que um 13º tenha espaço na igreja para a criança mostrar aquilo que ela fez. Parece pouca coisa, mas a criança que decorou aquele versinho todo sábado, para ela a grande conquista é poder ir lá na frente e dizer, contar esse versinho. Aquela outra classe que trabalhou uma única história durante todo o mês, nossa, poder encenar essa história é a grande conquista, é a grande conquista. Qual que é o papel do ancião? Abrir espaço junto à administração para que o departamento possa agir. Um departamento ativo é um departamento vivo. Um departamento mórbido é um departamento morto. Então, quer ter um ministério da criança forte na sua igreja, dê espaço e dê apoio para ele agir. E o papel do ancião é garantir esse espaço e esse apoio junto a todo o time do ministério, mas também junto aos demais líderes da igreja. Fui eleito diretor ou diretora do Ministério da Criança. O que eu posso esperar do meu ancião? Olha, primeira coisa, eu oro para que o seu ancião, escolhido para estar no Ministério da Criança, vá com todo o coração. Porque se ele for de todo o coração, você pode esperar um amigo, um braço forte, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Alguém que vai estar disposto a gastar horas, como você vai gastar horas para pensar no programa e tal, este vai ser alguém que vai pensar em como interagir em toda a igreja, em como potencializar isso, em como pedir apoio para a igreja. É isso que você deve esperar do seu ancião. Alguém que realmente vai estar ali, não só expondo um cargo, ou em um certo dia faz uma oração lá na frente, porque é o dia do ministério, o ancião tem que ir lá orar. Não. Eu oro a Deus para que você possa esperar desse ancião alguém que vai trabalhar do seu lado. Alguém que quando você ligar e falar, olha, não sei o que fazer, estou perdido, e agora? Seja alguém que vai parar e falar, calma, respira, vamos orar junto e vamos puxar aqui a manga juntos e nós vamos encontrar o caminho. Alguém que vai fazer frente ali com o pastor e mostrar o real valor do ministério para ter o apoio do pastor, ter o apoio do ancianato e a coisa poder seguir bem.
Eu quero agradecer imensamente o David por ter se dedicado esse tempo para vir aqui falar um pouquinho com a gente, não só com a gente, professora coordenadora, mas também com outros anciões. Então aproveite esse vídeo, encaminhe para o ancião, para o seu ancião ou para outros que você conheça e vamos juntos crescendo um com as experiências dos outros. Esse lindo trabalho que é levar a mensagem de Jesus para as crianças. Um grande beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!